Sabe, pouquíssimas histórias tiveram um impacto tão gigantesco na nossa cultura quanto a da criação e da queda, lá nos primeiros capítulos de Gênesis. É uma narrativa que, de certa forma, moldou o mundo. Então, nesta análise, a gente vai mergulhar fundo para entender como essa história ancestral acabou definindo ideias fundamentais sobre ordem, propósito e, claro, sobre a natureza humana. Então, para guiar nossa conversa, a gente vai passar por 4 momentos-chave. Primeiro, a criação da ordem no mundo. Depois, a gente entra no Jardim do Éden e naquela regra única que existia lá. Na sequência, vamos ver a quebra da inocência, o momento da virada. E, por fim, as consequências da expulsão do paraíso. Vamos lá! Tudo bem, vamos começar pelo princípio, literalmente. A história nos joga num cenário de caos total, sabe? Um vazio, sem forma, escuro. É a partir desse ponto zero que a gente vai ver a narrativa construir, passo a passo, uma transição incrível, do caos absoluto para um universo com ordem e propósito. É aqui que tudo começa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas como era essa terra? O texto é bem claro, sem forma e vazia, coberta por trevas. Pensa nisso como uma tela em branco, completamente escura. É a imagem perfeita do caos que existia antes de qualquer ordem ser estabelecida. E essa passagem do caos para a ordem acontece de uma forma muito metódica. São 6 dias. Dia 1, luz e trevas. Dia 2, céus e águas. Dia 3, terra e vegetação. Tá vendo, patrão? A cada dia algo é separado, nomeado, organizado. Aí vem o sol, a lua, as estrelas no 4º dia, as criaturas do mar e do ar no 5º e, finalmente, no 6º dia, os animais terrestres e a humanidade. É uma construção progressiva que culmina com uma explosão de vida. E aí, a gente chega no clímax da criação, a humanidade. E veja bem, não se trata de apenas mais uma criatura. O texto diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é importantíssimo. Essa ideia de imagem e semelhança dá um status único, uma responsabilidade, quase como ser um representante do próprio Criador na Terra. E depois de todo esse processo, de toda essa construção, vem o veredito final. Deus olha para tudo que foi feito e a avaliação é muito bom. E esse muito bom não é só sobre ser bonito, sabe? É sobre ser funcional, ordenado, cada coisa cumprindo o seu papel. É a imagem de um sistema em harmonia perfeita. Ok, agora a perspectiva muda completamente. É como se a câmera que estava mostrando o universo inteiro desse um super zoom. A gente sai da escala cósmica e aterrissa no palco principal da história humana, o Jardim do Éden. E o que é muito interessante notar é que, na verdade, a gente tem 2 narrativas de criação que se completam. Pensa assim, Gênesis 1 é a visão de cima, o panorama geral, a criação do universo. Já Gênesis 2, esse capítulo nos coloca no chão, focado na formação da humanidade, nas relações. Então, vamos entrar no Jardim do Éden, um lugar descrito como um paraíso, um microcosmo perfeito. É nesse cenário que o homem, que foi formado do pó da Terra, olha que conexão poderosa com o planeta, recebe sua primeira missão, seu primeiro propósito, cuidar daquele lugar, lavrar e guardar o jardim. E bem no centro desse jardim perfeito, tem 2 elementos que chamam a atenção. 2 árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E olha, elas não são só plantas, não. Elas são o centro de tudo. São os pivôs em torno dos quais todo o drama da existência humana vai acontecer. E é aqui que a tensão da história é estabelecida. No meio de um paraíso com total liberdade, surge uma única regra, uma única proibição. A ordem é bem direta. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. E a consequência também é claríssima. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa única regra vira o grande teste da relação entre a humanidade e Deus. Mas mesmo no mundo perfeito, a narrativa aponta uma coisa. Não é bom que o homem esteja só. A solidão. Então, a mulher é criada, descrita como uma parceira ideal, alguém que o completa, e juntos eles viviam num estado de inocência total, nus, sem sentir vergonha alguma, uma harmonia completa. Pois é, mas essa harmonia toda está prestes a ser quebrada. A gente entra agora no ponto de virada da história. É o momento em que a perfeição do jardim vai ser testada pela dúvida, pela tentação e pela primeira vez pela possibilidade do caos voltar. E quem aparece para provocar essa mudança? A serpente. Um detalhe interessante, o texto não a chama de má, mas sim de a mais astuta de todos os animais.
É a inteligência dela, essa astúcia, que dá início a um diálogo que vai literalmente plantar a primeira semente de dúvida sobre a regra que existia. A abordagem da serpente é ousadíssima. Ela vai direto ao ponto e contradiz a ordem divina de forma categórica. Ela diz: certamente não morrereis. Pensa no impacto disso. Com essa única frase, uma coisa completamente nova entra em cena: a desconfiança na palavra de Deus. Mas a serpente não para por aí. Ela revela o que seria a verdadeira recompensa, a isca de verdade. Ela diz: sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A tentação, no fundo, não era só sobre uma fruta. Era sobre poder, sobre se tornar igual a Deus, ter autonomia, possuir um conhecimento que, até então, era exclusivo dele. E a decisão de quebrar a regra acontece em etapas bem claras. Primeiro, a mulher analisa a situação. Ela vê que a árvore era boa, bonita e desejável para dar entendimento. Segundo, ela age, pega o fruto e come. E terceiro, um passo crucial, ela compartilha. Ela dá ao marido, e ele, que estava com ela, come também. Foi um ato conjunto, um ato de cumplicidade. O efeito é imediato, transformador. O texto diz que os olhos de ambos foram abertos, mas eles não se abriram para um conhecimento divino como prometido. Eles se abriram para a própria vulnerabilidade. Eles perceberam que estavam nus. A inocência acabou ali. E no lugar dela o que surge? Vergonha e medo. A harmonia foi quebrada. E com isso, a gente chega na parte final, e talvez a mais sombria dessa história. O erro foi cometido. Agora vem o confronto, o julgamento e as consequências. Consequências que vão mudar a experiência humana para sempre. O momento do confronto começa com uma pergunta que parece simples, mas é muito profunda. Deus pergunta a Adão: onde estás? E claro, essa não é uma pergunta sobre o lugar físico onde ele estava escondido. É uma pergunta sobre a condição dele, sobre a relação que foi quebrada. É quase um convite para ele assumir o que fez, um convite que não foi aceito. E o que acontece em seguida? Um padrão de comportamento que a gente conhece muito bem até hoje. O jogo de empurra, a transferência de culpa. Quando questionado, Adão culpa a mulher. Ele diz: a mulher que me deste. A mulher, por sua vez, culpa a serpente. A serpente me enganou. É uma cascata de acusações onde ninguém assume a própria responsabilidade. E aí vem as sentenças, que são bem específicas para cada um e que na prática reescrevem as regras do mundo. A harmonia dá lugar ao conflito. Para a serpente, rastejar e a inimizade com os humanos. Para a mulher, a dor no parto e uma nova dinâmica de poder na relação com o homem. E para o homem, uma terra amaldiçoada, o que significa trabalho duro com suor para se sustentar. A vida, a partir dali, envolveria dor, conflito e, no fim, a mortalidade. A consequência final, e a mais drástica de todas, é o exílio. Eles são expulsos do jardim do Éden. E, para garantir que não voltem, o caminho para a árvore da vida é bloqueado. Isso não é só uma punição, é também uma forma de impedir que a humanidade, agora nesse estado de desordem, vivesse para sempre. E no fim, essa história tão antiga deixa a gente com uma pergunta que ecoa até hoje, né? Como é que essa narrativa, com sua estrutura de criação, uma regra, a quebra dessa regra e as consequências, acabou moldando tantas ideias sobre a natureza humana, sobre civilização, sobre certo e errado? Fica aí a reflexão.